Meus irmãos, para a exposição da palavra nesta manhã, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso de número 3. Efésios 3, 3. Diz assim a Escritura: Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos ler todos juntos? Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, confessamos a nossa inabilidade, a nossa incompetência para compreendermos de forma correta a Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito seja aquele a nos conduzir nesse momento, tornar claro, ó Deus, a palavra ao nosso entendimento e aplicar também, ó Deus, a Tua palavra ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ser filhos melhores, queremos estar em Tuas mãos para Te servir. Assim, ó Deus, aperfeiçoa-nos um pouco mais nesta manhã, para louvor de Tua glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que a partir do verso inicial desse capítulo 3, Paulo está fazendo como que uma digressão. Isso quer dizer, parênteses, no assunto que ele vem tratando, no assunto que ele vinha tratando. Ele estava falando da inclusão dos gentios, conforme vimos no capítulo 2 inteiro. E antes de fazer uma oração por eles, pelos gentios, a partir do verso 14 deste capítulo 3, ele então fala do seu ministério e do conteúdo do seu ministério. Ele sente a necessidade de falar a respeito desta sua vocação e da sua própria proclamação. Vimos na semana passada, no verso anterior, que ele não estava questionando realmente a fé que os efésios possuíam. A condicional que vemos aí no início do verso 2, se é que tendes ouvido, não é algo que expressa dúvida na mente do apóstolo, mas até mesmo a partir da língua grega percebemos que é algo que enfatiza o fato. A redundância é óbvia, uma vez que tendes ouvido, já que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, é assim que devemos entender o início do verso 2. Então, reconhecendo que os efésios já haviam de fato crido, já haviam sido evangelizados, ele fala da origem desta evangelização, a origem dessa palavra que ele proclama, de onde vem o conteúdo de sua proclamação. Meus irmãos, é curioso que dentre todos os apóstolos, esse tipo de assunto, ou seja, a própria vocação e o conteúdo daquilo que prega, isto é peculiar ao apóstolo Paulo. E para entendermos isso, basta observarmos um pouco da vida deste apóstolo, lembrar um pouco de sua história. Nós sabemos que ele não havia estado originalmente com o colégio apostólico. Aqueles primeiros 12 que Jesus chamou, Paulo não fazia parte deles. Nesse tempo, Paulo ainda vivia o seu judaísmo, um judaísmo ferrenho, fariseu de fariseus, como ele mesmo se define quanto ao seu passado em uma das cartas. Quando a igreja, então, finalmente estava fundada a partir do Pentecoste, começou esse processo e então se espalhou, estava se espalhando pelo Império Romano, Paulo tornou-se inimigo mortal do cristianismo, tendo lançado vários cristãos em prisão e também em algemas. Este era Paulo. O chamado de Paulo é tardio. Tendo sido chamado no caminho de Damasco pelo próprio Cristo para a conversão, ele nem mesmo sabia o que o próprio Cristo havia preparado para ele. Ele não sabia que ele era o apóstolo dos gentios. Deus havia revelado isso a Ananias, que depois foi orar por ele para que a sua cegueira terminasse.
Ele seria o apóstolo dos gentios, que pregaria diante de reis e de autoridades do Império Romano. O fato de não ter vivido com Cristo, o fato de não ter sido participante daquele período preparatório de 3 anos, período no qual os apóstolos, os demais, viveram com Jesus, dormiram no mesmo lugar, comeram na mesma mesa. O fato de Paulo não ter feito parte dessa história o impulsiona a afirmar sempre, não apenas a legitimidade do seu chamado, não apenas de que ele de fato havia sido convocado pelo próprio Cristo como um verdadeiro apóstolo, mas também a origem e legitimidade de sua pregação. Ele diz que ele recebeu a revelação diretamente da parte de Deus. É o que ele está fazendo nesses versos 1 a 13. É o que ele está fazendo no verso que nós acabamos de ler. Sem dúvida, meus irmãos, tal digressão nunca era inútil, pois além de mostrar as credenciais do apóstolo, além de firmar, portanto, diante do seu público-alvo de que ele era de fato um apóstolo legítimo e a sua mensagem era de fato a verdade de Deus, o conteúdo de sua pregação fazia mostrar também a graça de Deus em dar Jesus Cristo e o conduzir de Deus na história para a vinda de Cristo e a direção do próprio ministério de Paulo. Mostrava Deus no controle de todas as coisas. Analisemos então esta sua afirmação. Segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, diz o apóstolo Paulo. Quando ele se refere desta forma à sua própria experiência, o apóstolo envolve então o seu chamado, envolve aquela ocasião quando ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. A revelação que ele recebeu toca na sua própria conversão, porque esta sua conversão ocorreu de uma forma toda especial. Todo o ministério de Paulo era direcionado por revelação. É interessante observar isso na palavra. Desde o seu chamado, Jesus se revelou diretamente a ele. Quando nós vemos aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, sabemos que a aparição de Cristo a Paulo naquele local foi a última manifestação pessoal de Jesus Cristo, foi a última aparição de Jesus glorificado de fato. O Jesus ressuscitado aparece a Paulo no caminho de Damasco fisicamente e depois nunca mais se manifesta dessa forma. Depois, Ananias recebeu revelação sobre Paulo. Depois, em Atos 13, nós vemos quando os discípulos estavam em Antioquia, eles ouviram o Espírito Santo dizer, através de um dos profetas do Novo Testamento, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Se examinarmos as páginas posteriores de Atos, nós vamos ver também revelações a Deus quanto ao ministério de Paulo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele viu o varão macedônio dizendo, direcionando Paulo em seu ministério, e até mesmo em relação à prisão de Paulo em Jerusalém, nós vemos Ágabo também revelar isso. Portanto, de forma geral, Deus mostrava a sua condução do ministério de Paulo. Paulo via Deus direcionando-o diretamente através de várias revelações. Todavia, a revelação do ministério de Paulo tinha como conteúdo a revelação do mistério, que é o próprio Cristo. E é isto que se destaca na afirmação de Paulo, no verso que nós estamos expondo esta manhã, o mistério. De novo, isso é para Paulo, não apenas sua proclamação, mas também a sua experiência. Para esse apóstolo, meus irmãos, o mistério outrora oculto, aquilo que se revela aos homens tinha nome, Jesus Cristo. Percebam o quanto a afirmação de Paulo também toca em sua experiência com Jesus.
Ele teve esse ministério descortinado. Ele teve esse mistério revelado a ele ante os seus próprios olhos no caminho de Damasco. Cristo aparece a ele pessoal e fisicamente. E isto, meus irmãos, então mostra esta revelação que ele recebeu. A própria experiência dele no caminho de Damasco e da forma como isso se deu, é um acontecimento fundamental, é um acontecimento central, não apenas para a experiência de Paulo, o convertido, o crente, mas para Paulo, o apóstolo, porque a visão do Cristo glorificado era exatamente aquilo que ele proclamava. O Cristo que veio, morreu, ressuscitou, o Cristo que está hoje glorificado para a salvação de todo eleito. Isto, meus irmãos, é algo muito interessante. É certo que esta revelação de Cristo a Paulo, como um acontecimento que revela conhecimento pessoal do próprio Cristo a Paulo, se deu também como algo que dá base àquilo que ele revela, a garantia da sua revelação, a garantia também do seu próprio ministério, porque notem, Paulo necessitava, para ensinar a igreja, ter tido uma visão do próprio Cristo. Em outras palavras, no caminho de Damasco, uma revelação foi dada de uma vez por todas a Paulo, algo que se descortina, algo que se desdobraria no seu ministério, num conhecimento mais e mais de Jesus Cristo. Em função do tempo, ele perceberia que aquela visão de Cristo seria então cada vez mais clara, aprofundada, ele teria mais e mais ensinamento a partir daquela revelação que ele obteve. Essa revelação, Jesus Cristo, que Paulo anunciava em sua proclamação, foi algo que ele meramente recebia e transmitia. Não havia nada dele próprio. É isso, meus irmãos, o apóstolo não enxertava nada de sabedoria humana em sua mensagem. Não se tratava de uma argumentação baseada em raciocínios, em técnicas de retórica, nem mesmo na lógica humana, em sua sabedoria. Era verdade genuína, verdade vinda da parte de Deus. E notem como ele demonstra isso claramente, mostrando que ele era passivo inteiramente nisso. A forma como ele registra no verso que estamos expondo, me foi dado a conhecer o mistério. Me foi dado. Não vinha dele. Não foi ele, não foi uma compreensão simplesmente que ele teve. Foi o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Foi a obra constante do Espírito descortinando este Cristo glorificado, dando-lhe mais conhecimento. Quem era aquele Cristo? O apóstolo, meus irmãos, não criava a sua mensagem. Ele apenas a recebia da parte de Deus e a anunciava aos homens. Resta-nos ainda examinar uma última expressão, algo magnífico, algo que põe em evidência a tão grande graça de Deus para nós. A graça de Deus que é anunciada de uma forma tão central nas Escrituras. O apóstolo se refere ao Evangelho, ao conhecimento que nós recebemos de Cristo como mistério. Ah, meus irmãos, quão maravilhosa é essa graça! Reparem que mistério aqui não diz respeito apenas a algo que estava oculto. Não é simplesmente isso que Paulo estava falando, de algo como que simplesmente escondido. Ora, algo que está escondido qualquer um pode encontrar. Isto pode ser achado até mesmo de forma ocasional, às vezes. O conhecimento de Jesus não estava simplesmente oculto. Quando Paulo diz que era um mistério, ele está dizendo que homem algum, em qualquer tempo da história, jamais poderia conhecer essa mensagem, jamais poderiam conhecer Jesus Cristo. Tal conhecimento não era apenas mistério,
estava completamente oculto, completamente inalcançável para qualquer ser humano. Esse mistério só foi acessado por Paulo e também, sem dúvida, pelos demais apóstolos, porque foi o Senhor, foi Deus quem revelou a eles. E nós hoje só conhecemos a mensagem de Cristo porque Deus revelou tal mistério, tal mensagem aos apóstolos. É a graça de Deus. É o Deus gracioso nos dando a conhecer a única verdade que pode nos salvar, a verdade de Cristo, conduzindo-nos assim para a vida eterna. Um mistério de Deus foi revelado. Imagine que você tem uma doença incurável. Médico algum, nenhuma ciência humana a pode tratar. Então, chega alguém que te dá o conhecimento para curar tal moléstia, sem que você pagasse qualquer coisa por isso, sem que você merecesse, sem que você desse nada em troca. Qual seria o tamanho da gratidão que você teria por tal pessoa? Quando nós pensamos no que Deus fez em Jesus Cristo, o mistério revelado, Deus conduz a nossa vida, Deus nos dá algo muito maior. Meus irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle e nós devemos crer nisso. Ainda que você esteja sofrendo nesse momento, ainda que você esteja agora sendo afligido por algum tipo de apreensão, por algo que está acontecendo ou possa acontecer, Deus está no controle. Assim como Deus conduziu a vida de Paulo, Ele também conduz a nossa vida. Assim como Cristo se manifestou verdadeiro e genuíno naquele encontro com Paulo no caminho de Damasco, assim também Deus o fez em sua vida, na vida de cada um de nós. Certamente, meus irmãos, Paulo viu a Jesus, viu a presença física, material de Jesus Cristo, ele presenciou isto. Não foi uma visão mística espiritual, foi real nesse sentido de fisicalidade. Foi uma manifestação física do Cristo glorificado. Era necessário que Paulo visse com seus próprios olhos a Jesus, vindo dos mortos e em glória, pois isso fazia parte da própria credencial apostólica, era uma prerrogativa apostólica. O apóstolo tinha que ser alguém que pudesse dizer: eu vi. Eu estive com ele, ressuscitado. Um apóstolo tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Mas não pense que isso faz da sua conversão, da minha e da sua, do meu e do seu encontro com Cristo, algo menos transformador do que foi para Paulo, algo menos poderoso ou glorioso, porque ele viu a Cristo pessoalmente. As palavras de Jesus a Tomé foram: bem-aventurados os que não viram e creram. A fé não está baseada naquilo que se vê, a fé está baseada naquilo que não se vê. O fato de você não ter visto a Cristo, mas ter a plena certeza dele, de sua existência hoje em sua vida, ter a plena certeza de receber a revelação da Escritura como verdade infalível de Deus, isso mostra o poder de Deus em você, em sua vida. Isso mostra que a vida do Senhor está em você, que o Espírito Santo infundiu em você uma nova natureza, você está vivo para Deus. Isso, meus irmãos, é fé. O Senhor agiu. O Senhor age em cada um de nós, assim como agiu em Paulo, dando-lhe a revelação do mistério. À medida que estamos em contato constante com Deus, em nossa devoção diária, também mais e mais, Cristo se descortina ao nosso conhecimento.
Embora Deus tenha revelado Cristo em nossa vida de uma vez por todas na conversão, assim como também como Paulo no caminho de Damasco, no transcorrer de nossa vida, nós vamos conhecendo mais e mais a esse Cristo por relacionamento com Ele, nas Escrituras. Paulo foi tendo revelações e mais revelações que mostravam a ele, davam a ele conhecimento inédito de Jesus Cristo, e assim ele foi habilitado a escrever Bíblia. Nós não escrevemos Bíblia, mas nós temos mais e mais conhecimento experimental de Deus, conhecendo aquilo que os apóstolos já registraram nas Escrituras, experimentando isso no nosso viver. Crescemos assim, meus irmãos, na vivência do Evangelho. Percebemos a tão grande graça de Deus que trouxe a nós o mistério que jamais poderíamos conhecer. A cura eterna e definitiva para que vivamos eternamente com Ele. Louvado seja Deus por tamanha obra de salvação. Louvado seja Deus por sua maravilhosa graça. Que nós respondamos a Deus com gratidão eterna, devotando toda a nossa vida a Ele, em prazer puro, espiritual, na verdade cristalina de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.